O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhe uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, nem teus parentes, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Podemos nos sentar um pouco, irmãos? Eu acho que existem muitos modos de a gente contemplar, né, e se aprofundar na palavra de hoje. A primeira é isso que o salmista falou, né? Ele está contemplando o carinho de Deus para todos nós que somos pobres. E a gente já sabe também que existem vários modos de você viver a pobreza, né? Alguns de nós somos pobres também porque não temos nada nessa vida, graças a Deus. Vou falar, graças a Deus, padre? Sim, porque na lógica daquilo que a gente leu, né, a pessoa pobre, a pessoa que depende somente de Deus, ela tem uma recompensa no céu. Não porque a gente perdeu tudo por causa da nossa cabeça dura, da nossa desobediência. A nossa cabeça dura e a nossa desobediência manifesta o quanto rico de nós mesmos a gente é. Então, quando a gente estava rico de nós mesmos, soberbo e orgulhoso, né, como a primeira leitura fala, que o orgulho é um mal sem remédio. Mas, na verdade, Jesus está dizendo sim que existe um remédio. Vocês perceberam? Qual foi a palavra que Jesus usou para dar o remédio? A humildade. Então, todo mundo tem uma semente de orgulho dentro do coração. A soberba de querer fazer as coisas sozinho. E aí a gente vai perdendo as coisas, né? Vai perdendo o afeto das pessoas, vai perdendo a nossa própria vida, drogado na nossa vontade. A gente, talvez aqui, graças a Deus, nós somos um bando de louco, né? Nós da Missão Belém, graças a Deus. E por isso que Deus ama tanto a gente. Mas Deus ama o louco, mas não a loucura dele. Deus ama o pecador, mas não o pecado. E a gente está aprendendo isso, né? Deus, ele ama e tem um olhar para aqueles mais necessitados. E um dia todos nós fomos mais necessitados. Eu espero que você ainda seja muito necessitado de Deus. Porque às vezes pode acontecer que a gente chega lá, né? E aconteceu talvez com todos nós. Chegamos lá na triagem, tudo arrebentado, sem nenhuma roupa para vestir, e ali a gente era humilde.
Humilde de todos os sentidos. Humilde porque não tinha uma roupa, não tinha comida, não tinha nem cara para ser soberbo. Né? A gente chega lá, obrigado, irmão, porque você está me ajudando. Obrigado pelo chuveiro que tem. Obrigado pela comida que você está me dando. Tudo é muito obrigado. Nossa, se não fosse você, eu estaria na rua. A gente chega muito humilde. É ou não é? Vamos ser verdadeiro. O problema é depois, que a gente vai esquecendo de onde que a gente veio. Aí a comida já não é mais tão boa, o chuveiro já é mais ou menos frio, o missionário já é chato, o padre João Pietro é muito exigente, e por aí vai. A missão já não é mais a mesma. E aqui a gente já vai indo aqui, ó, na beirada assim, do abismo, né? Por quê? Porque a gente começa a ficar soberbo. Mas, na verdade, a nossa caminhada deveria ser uma continuidade. Eu chego humilde, porque a vida já me fez humilde por causa das minhas mancadas, e eu reconheço isso. E aí Deus estendeu a mão para me tirar do buraco. Aí eu começo a ser sábio. Olha só a primeira leitura. Existe o inteligentão e existe o sábio. E a palavra fala, vocês que conhecem a palavra fala qual que é o princípio da sabedoria? O temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então não quer dizer muito se você sabe muitas coisas da vida, se você fez faculdade ou não. Pode ser que o inteligente ainda não seja sábio. É interessante até a gente pensar, aqueles que escreveram a Bíblia, as pessoas contemporâneas de Jesus, eles tinham uma visão interessante do que é ser sábio. Sabe o que é ser sábio para um hebreu? Para nós, ser sábio é saber muita coisa, não é? Ser inteligente. Mas a palavra de Deus não está falando muito isso. Para quem escreveu a Bíblia, o hebreu, ele fala assim: sábio é aquele que sabe aprender das coisas da vida, dos próprios erros. Olha que interessante. Todos nós aqui deveríamos ser muito sábios, porque a gente errou muito na vida, não é? Ou tem algum santo aqui? Se tiver algum santo imaculado, vem aqui, que eu vou colocar aqui no altar, e aí todo mundo vai fazer uma procissão e vai beijar o pé, tá? Tem algum aí? Levanta a mão, algum santão aqui. Não tem. Aqui é tipo a torcida do Corinthians, né? Um bando de doido, né? Aqui tem um bando de doido, né? Mas eu não sou corintiano, não. Então não tem doido por ti, Corinthians, não. Tem nada a ver, não. Mas é um bando de doido. Só que é um doidos que Deus ama. Olha que bonito o salmo, com carinho preparastes uma mesa para o pobre. E aí pensando na missão, quem de nós não olha a missão e fala, poxa vida, aqui a missão é o lugar dos doidos, né? A missão é o lugar onde que muitos doidos encontraram Deus, né? Vocês já pararam para pensar? Hoje na nossa missão a gente tem 2.300 pessoas acolhidas. Essas 2.000 pessoas acolhidas, pensa num bando de doido perdido pela rua, no centro de São Paulo, roubando, assassinando na cadeia e tal. São 2.200, 300 almas para Deus. E aí a Bíblia fala que o céu fica feliz por um só pecador que se converte. Imagine por 2.300. E Deus quer muito mais. Ele fica feliz com você. Com carinho ele preparou essa mesa para o pobre. E você? Eu espero que você ainda seja pobre. Mas eu não estou falando aqui de querer, desejar ficar na miséria que a gente chegou. Não. Mas continuar pobre no sentido de continuar humilde, continuar agradecendo a Deus. E é bonito aqui o que acontece aqui nessa casa em particular. A gente está na Guadalupe, para os irmãos que estão acompanhando, né, pelo Simbi. É bonito aqui, porque como que é que a gente expressa em atos a nossa gratidão? A gente expressa no nosso serviço, no nosso tomar conta um do outro, amar nós uns aos outros. E isso acontece. E é um sinal que a gente continua humilde. Porque o humilde, o que acontece com ele? Ele se sente ajudado, então o que ele fala? Poxa, eu fui ajudado, então como que eu posso ajudar também? Não é? Esse daqui deveria ser um raciocínio de uma pessoa humilde. Poxa, me ajudaram, eu não tinha nada. Olha o que a missão fez por mim, olha o que Deus fez por mim através desses irmãos. No mínimo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o mesmo, quero me doar também. Então,
aí a gente entra, né? Essa daqui é a parte da humildade, mas aí depois também a palavra fala, infelizmente, de orgulho. Aí o orgulhoso, o que ele faz? Ele não vê a hora de chupinzar as coisas, né? Igual um sanguessuga. Ah, tá me ajudando, eu quero ajuda. Aí quando chega na hora de ajudar, de se colocar também para servir, é aquilo que a gente chama carinhosamente de franguinho de engorda, né? Vocês conhecem os franguinhos de engorda, né? Chega tudo arrebentado, só o pó, só a capa do fio, só a pó, pele e osso lá na porta. Aí vem, passa 6 meses comendo, bebendo o pão de Deus. Aí, quando está gordinho, bonitinho, o que ele faz? Vou embora. Vou lá pegar meu auxílio. Vou lá viver minha vida. Não passa da estação do Belenzinho. Ou do bar do Jatobá. Cada lugar tem um lugar que a pessoa, o franguinho de engorda, o diabinho já pega ele com o garfo de novo, né? Por quê? Porque estava só com o pensamento em engordar, o pensamento de chupinzar, né? Ah, a missão tem que me dar isso, a missão não me ajuda. Puxa vida, será que a missão não te ajuda mesmo, irmão? Mas aí a gente já está raciocinando com outra cabeça. O que eu estou tentando dizer para vocês, irmãos? É que é verificável também a humildade do nosso coração, porque você olha, você vê, a pessoa humilde ela é agradecida, ela não é ingrata. A pessoa humilde ela quer te ajudar também, é recíproco, né? É aquilo que Deus espera que a gente faça. Poxa, Deus ajudou, então no mínimo a gente vai amar a Deus, vai agradecer, vai se colocar também. E aí o nosso relacionamento com Deus vai sempre crescendo, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E aí essa sabedoria vai crescendo, porque a gente vai aprendendo até quando a gente erra, mas quando a gente erra em Deus, a gente aprende dos nossos erros e vai se tornando sábio, aquilo que a gente falou. Por isso que na Bíblia, toda vez que vai falar de um jovem, vai falar dele, esse menino aqui é um jovem porque ele é inexperto, ele ainda não é tão esperto na vida, ele não viveu muitas coisas ainda. Mas quem é o sábio? Quem que é o ancião? É justamente o ancião, é aquele que viveu mais tempo, que aprendeu mais da vida, até mesmo dos erros que cometeu. Levanta a mão aí quem já cometeu erros. Um monte, né? Não só eu, mas pecados. E o que você aprendeu deles? Se você está aqui, você aprendeu muito deles. Se você quer ficar aqui debaixo da mão de Deus para sempre, quer dizer que você aprendeu muito deles e não quer mais voltar para o seu sofrimento de antes e para a vida velha. Isso vai garantir que você vai passar o resto da vida, agora que você encontrou Deus, debaixo da mão de Deus, da graça de Deus, né? Só que aí a gente fala, mas por que existem também irmãos que não vê a hora de ir embora da casa de Deus, de fazer a própria vida de novo? Aí tem que tomar cuidado, porque será que o bichinho do orgulho já não está corrompendo o meu coração? Será que aquele sentimento de soberba não está me fazendo de novo ir com as minhas próprias forças, com a minha própria cabeça, né? E a frase que a gente mais escuta, vocês vão se identificar comigo, né? A frase que a gente mais escuta por aí quando a gente está conversando com os irmãos é: irmão, por que você está indo embora? Eu coloquei na minha cabeça, né? Coloquei na minha cabeça. Não, missionário nem veio falar comigo porque eu coloquei na minha cabeça que eu vou embora. Meu filho, tira isso da sua cabeça, abre o seu coração, né? O que você colocou na cabeça não é importante. Pode ser que o diabo está te enganando para você sair daqui, vai prometendo um monte de coisa, aí quando você chega lá fora, você cai de novo. E por que cai de novo? Porque Deus é ruim, que não te ajudou? Não. Porque Ele deixou você livre de fazer aquilo que você queria. Só que depois a misericórdia de Deus consiste em te acolher de novo com a cara quebrada, com a cabeça dura. Deus ele vai te acolher de novo. Mas quantas vezes você mesmo vai escolher de ser orgulhoso e soberbo? Não seria melhor e mais feliz e mais bonito você acolher esse carinho de Deus, né? Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Todos nós fomos pobres, miseráveis também, talvez alguns de nós até na rua ficou, só que a pobreza verdadeira está aqui também dentro do coração. Até quem é rico, milionário, a gente vai falar, pode ser que também seja um pior pobre que tem.
porque não tem coragem de ajudar ninguém, é soberbo, orgulhoso, egoísta. E não é pobre uma pessoa egoísta assim? É. Santa Madre Teresa de Calcutá, ela falava assim, né? Quando ele encontrava aqueles ricão soberbo, que ela ia pedir esmola para o hospital dela, para os pobres que ela cuidava. Aí tinha gente que tratava ela com indiferença. Aí ela falava assim, existem pessoas tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que tem é a conta no banco. Olha que importante, ela entendeu isso. Então não tem a ver tanto com o dinheiro. É lógico que também, se a pessoa é um milionário, não sei se ela vai conseguir ser assim tão humilde, né? Então a pobreza material também ajuda. Por isso que nós religiosos fazemos voto de pobreza. Para a gente poder também ficar próximo das pessoas que Deus ama. E também sermos nós as pessoas que Deus ama. Não é só para ajudar os outros. É porque a gente também percebeu dessas palavras de Jesus, quando você quiser ser grande, seja o último. Quando você quiser ser alguma coisa, vai lá e serve o outro. Isso aqui é Jesus que nos ensina. Quem são os preferidos de Jesus? Olha, quando você fizer um almoço, fizer uma festa, Jesus falou isso no Evangelho. Chama o pobre, chama o coxo, chama o cego, porque eles não vão ter o que te recompensar. Aí Deus vai te recompensar depois. Então a gente não é bobo. Na verdade a gente quer ser de Deus também, quer estar próximo de Deus. Então Deus chama os religiosos a estar mais próximo dele, através também de estar mais próximo dos irmãos, do pobre, da pobreza. Por isso que a nossa vida é uma vida de escolha, de ser assim, né? E tomara que Deus nos ajude a continuar assim. As casas aqui são dos irmãos, não nossas, são de vocês, né? Todas as providências que chegam aqui é para os irmãos, não para nós. Para nós também, porque também nós se fazemos pobres. Eu acho que o sentido de tudo é isso, é o amor, não é? E aí é bonito hoje, né? Eu queria terminar fazendo vocês notarem isso. Hoje a palavra de Deus também para nós que somos pobres, humildes, que nós confiamos em Deus, talvez perdemos tudo na vida, mas não perdemos a fé e não perdemos Deus, eu tenho certeza disso, né? Então hoje é uma declaração de amor também, é Deus que está falando lá junto com o salmista, né? Eu preparei, como um pai prepara as coisas para o filho, né? Eu pensei numa terra, olha que bonita a última frase do Salmo, né? Que hoje Deus nos dá, olha só que bonito, ele fala assim, derramastes lá do alto uma chuva generosa, a vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Então nós somos felizes de estar num lugar, na missão, que foi pensada para que se fosse essa terra para os pobres. E todo mundo que vem aqui, né, a gente gostaria que se sentisse assim, poxa, tem um lugar que me acolhe, tem um lugar que Deus pensou para mim se restaurar, tem um lugar onde eu posso recomeçar a minha vida que já estava perdida, tem um lugar que eu posso encontrar esperança para mim voltar para a minha família, tem um lugar que mesmo que eu tiver perdido tudo, eu encontrei de novo uma família para quem não tem. Então, com alegria, Deus preparou essa terra para vocês, para nós. E como que é bonito quando a gente tem esse sentimento de gratidão, né? Poxa, não tenho mais para onde ir, perdi tudo. Aí eu vou me jogar do viaduto. Não, você perdeu tudo, então pode recomeçar tudo também, com a família nova que Deus te deu, e ainda ser útil na vinha do Senhor, né? Ainda se sentir que você está ajudando, que você está, né, tomando conta da casa de Deus. Olha os sirineus, né, a entrega deles. Mas é estranho, né, a gente pensar que o irmão chega e quer, agora eu vou ficar na missão B. Por que você quer ficar na missão B? Para virar sirineu. Nossa, que horrível, né? Seria ruim, né? Porque, na verdade, quem que é as pessoas que Deus chama para ficar na frente? Aqueles que souberam viver bem o último lugar. Quem é que Deus chama para estar na frente da casa? Aqueles que foram os primeiros a deixar a cama para o outro dormir, para servir na casa de Deus, para falar, eu não quero mais a vida louca, eu quero ficar aqui, eu quero ser de Deus. E aí, esses últimos vão ser os primeiros. E os primeiros, que já queriam ser o maioral, aí acaba ficando por último. Ficando por último porque não consegue nem caminhar direito, porque é soberbo, né? Então,
Então hoje, o que Deus quer falar conosco, irmãos? Né? Ainda mais quem sente que é pobre também, até na força, né? A gente está aqui numa casa de doentes, imagina como que é difícil às vezes a gente conviver com uma doença, com uma coisa que faz a gente depender sempre do outro. A gente pode ficar triste, né? Falar, eu estou mal aqui, nossa, eu sou inútil. Não, você está sendo o instrumento da graça de Deus para que outros irmãos possam cuidar de você, para que a missão possa ir para frente, porque através da caridade Deus abençoa também a missão, abençoa todos nós. Então a gente é uma família mesmo. A gente vai abandonar o nosso irmão, abandonar o nosso pai, abandonar o nosso vô por aí? Não. Então aí a gente vai fazendo o esforço de sair de nós mesmos para amar, e aí Deus do alto vai olhando e fala, nossa, que bonito isso, olha, eu vou abençoar aqui essa obra, vou abençoar. E aí por isso que tem paz, por isso que a gente se sente acolhido, porque tem o Espírito de Deus, o Espírito de família entre nós. E eu espero que você esteja sentindo isso e tenha encontrado essa paz para você recomeçar a sua vida e recomeçar do jeito que Deus quer agora, porém, não segundo aquilo que você colocou na sua cabeça. Toma cuidado com essa frase, irmãos. Seria bom você nem repetir ela muito, que o diabinho escuta, aí você está perdido. Coloquei na minha cabeça. Quem é que colocou na sua cabeça? Não é você, não. Talvez é o diabinho que está te enganando, está colocando na sua cabeça que com aquela miséria daquele auxílio de R$600, você vai construir a sua vida. Nossa Senhora, você vai nada, vai tropeçar aí fora e vai cair. Né? Então ajude, né? Pega esse pouquinho, essa mixaria aí que Deus está te dando e ajude a obra que está te ajudando. Ajude você a se ajudar. Né? Eu digo isso, parece que uma coisa assim, o padre está falando, porém quantos irmãos a gente vê pegando as coisas e desistindo da caminhada por causa disso? Será que é vontade de Deus ou é vontade da cabeça e da loucura, da vontade de usar droga? Então presta atenção, né? A gente pode hoje pedir essa graça para Deus, né? Deus, eu quero permanecer humilde, eu não quero me crescer dentro da casa de Deus. Eu quero permanecer humilde, eu quero o último lugar para que o Senhor depois me chame para vir para frente, para que o Senhor depois me chame para entrar no céu. Né? Então que seja esse o desejo do nosso coração e depois também no dia a dia, nas coisas que a gente tem que fazer na casa de Deus, a gente tem esse comportamento. Fala, por que eu vou ajudar? Porque eu quero ser humilde. Por que eu quero ajudar o outro irmão que tem necessidade de mim? Porque eu quero agradecer a Deus. E é bonito, né? Para terminar, a gente podia até lembrar das frases que os irmãos falam. A gente fala dessa frase ruim aí, coloquei na minha cabeça de ir embora, mas eu não queria que ficasse essa frase para nós hoje. Tem várias frases muito bonitas que os irmãos falam, né? Principalmente aqui no ambiente de doação das casas de acolhida de vozinho. Às vezes a gente pergunta, a gente vê o irmão lá limpando o vozinho, dando banho, né, dando comida na boca. Aí a gente fica olhando, nossa, que bonito, né? Aí a gente pergunta para o irmão, o que leva você a fazer isso, né? Você que era um doido antes, né, um corintiano doido antes, agora você está aqui fazendo isso, né? Aí ele, sabe o que os irmãos falam? Eles falam assim, eu estou aqui fazendo isso porque eu não pude fazer isso para o meu avô, para o meu pai, porque eu estava na droga. Então agora eu vou fazer para esse irmão. Olha que bonito o sentido que as pessoas dão. Se não fosse Deus, quem é que ia colocar na cabeça do irmão fazer isso? Tem que ser do coração, né? Então ele também entende, poxa, Deus está me dando uma oportunidade de fazer diferente, então eu vou fazer. Isso é lindo. Então a gente fala assim as coisas estranhas que acontecem, mas é bonito também a gente olhar as coisas muito lindas, os milagres que Deus faz. Eu tenho certeza que cada um de vocês também é convidado a viver esse milagre. Você que tem força, então Deus vai te pedir uma ajuda para cuidar dos mais necessitados. E você que tem uma necessidade, então se deixa amar por Deus. Se deixa amar pelos irmãos, porque os irmãos querem te ajudar, e com isso, seja você vai encontrar Deus no carinho deles, e seja o irmão que está te dando carinho vai encontrar Deus na sua necessidade. Amém?